Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham também pela internet, obrigado pela presença de vocês. E nesta ocasião quero refletir no texto de Lucas capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Então esse é o texto que vamos tentar expor nesta ocasião. E para isso nós vamos pedir mais uma vez o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar na compreensão, no entendimento, também na prática daquilo que nós vamos aprender deste texto. Oremos. Ó bendito Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz. E nesta hora, Senhor Deus, nós te imploramos que o Senhor seja conosco, nos iluminando com o Teu Santo Espírito, de maneira que não só venhamos entender a palavra do Senhor, como também venhamos, ó Deus, ter o nosso coração disposto a obedecer, a vivenciar os ensinamentos da Tua palavra, para que o Senhor assim seja glorificado na vida de cada um de nós. Amém. Queira nos abençoar com a Tua palavra. É o que nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ao texto. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, nos diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém. Amém. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, há uma questão muito importante para a qual a gente precisa estar atento, é que nós temos uma facilidade muito grande de transformar as coisas, as bênçãos que Deus nos concede nesta vida, transformá-las em ídolos. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Pode acontecer com a nossa própria família, por exemplo. Nós queremos tanto uma família, nos casamos, temos filhos, e de repente a nossa família pode se tornar mais importante para nós do que o próprio Deus. Ou então pode ser o nosso trabalho, pode ser uma determinada profissão, ou até mesmo uma diversão, um prazer como este de mandar de moto, de curtir questão de motos. Isso pode se tornar um ídolo. E uma coisa que é muito frequente, que nós vemos na Bíblia, que nos mostra que com muita frequência se torna um ídolo na vida do homem, é a questão dos bens materiais, a questão do dinheiro, dos recursos. E o Senhor Jesus Cristo vai exatamente nos instruir a respeito disso nesse momento aqui, neste texto. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo ele está pregando ali a palavra de Deus, alertando ali as pessoas no sentido de que tenham muito cuidado com uma determinada heresia, um determinado falso ensino. E aí no meio da multidão um homem se levanta e diz para o Senhor Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então nós vemos claramente que esse homem, ele tinha um problema ali familiar, o pai provavelmente tinha morrido, e ele está em uma disputa com o irmão dele acerca da herança. E ao que parece ele está se sentindo injustiçado. E ele recorre ao Senhor Jesus Cristo, chamando de mestre. É provável, segundo os estudiosos, que naquele tempo os rabinos, ou seja, os mestres judeus, às vezes eles se envolviam nessas questões de repartir herança das famílias. E aí esse homem vai atrás de Jesus. Veja, ele não está muito interessado naquilo que Jesus está ensinando. Ele quer que Jesus tome uma providência em relação à situação dele. E aí Jesus, reconhecendo o grande problema que estava ali no coração dele, que
que era a questão da avareza, o amor excessivo pelos bens materiais, a cobiça em que o homem nunca se satisfaz com a quantidade que tem, e ele quer sempre para ele, para ele, para ele. Então isso é chamado de avareza. A Bíblia diz até lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, que a avareza é idolatria. O amor excessivo aos bens materiais é idolatria. É você fazer dos seus bens o seu Deus, o seu porto seguro, tudo para você. Então esse homem, ele estava com esse problema, porque aquilo que Jesus vai dizer na sequência revela exatamente que Jesus olha para aquele homem e vê o que está ali no coração. O que está dominando o coração daquele homem é exatamente a avareza, esse amor excessivo pelos bens materiais. Daí então o Senhor Jesus Cristo vai advertir não só aquele homem, mas todos os que estavam ali, quando Jesus diz o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então Jesus está chamando a essas pessoas, aquele homem inclusive, para que tivessem cuidado, tivessem atenção, porque isso às vezes acontece de uma maneira muito sutil. Não é uma coisa consciente, por exemplo, que eu digo assim: rapaz, agora eu vou fazer dos meus bens a coisa principal da minha vida. Não, mas às vezes eu tentando até justificar: não, eu quero o melhor para minha família, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa boa, eu quero isso. Muitas vezes eu estou tentando encontrar argumentos piedosos para, na verdade, defender um pecado. O que eu quero, na verdade, é ter poder, é ter dinheiro, é ter bens, porque isso me traz segurança, isso me faz poderoso, isso me faz aceitável, isso me faz influente, e eu estou querendo isso simplesmente para mim. Então o que acontece? Nós precisamos ter cuidado. Ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E aí ele diz o porquê: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por que nós devemos nos guardar? Porque a vida de um ser humano não consiste nos bens que ele tem, por mais rico que ele seja, por mais poderoso que ele seja, não consiste nisso. Isso não é a coisa principal na vida de uma pessoa. Não é. No outro texto, Jesus vai até dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque, meus irmãos, muitas pessoas acham que a vida consiste naquilo que você tem. Inclusive tem um dizer ou um ditado que fala o seguinte: que você vale o que você tem. E aí você muitas vezes assume isso para a sua vida. E você quer ter porque você quer ter valor. Você quer possuir bens para que você tenha influência. Então você tenta encontrar a sua identidade no dinheiro, nas posses. E isso vai lhe consumindo. Mas isso não é tudo. Porque do que adianta você ser um homem influente, poderoso, ter tudo que o dinheiro pode lhe dar, e você morrer e ir para o inferno? Do que adiantou tudo isso? Do que adiantou? E você pode pensar em dinheiro e qualquer outra coisa. Pensar em dinheiro, pensar em sexo, pensar em prazeres, pensar em luxo, pensar no que você quiser. Do que adianta você ter tudo, se você morrer, ir para o inferno e passar a eternidade em sofrimento? Não adiantou de nada. Então, Jesus vai mostrar para essas pessoas que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Que a coisa principal não são os bens materiais. Obrigado. Não são os bens materiais, mas há algo muito mais valioso. E esse algo mais valioso é no que o homem deve se concentrar, é no que o homem deve buscar. Não é que ser rico seja pecado. Nós podemos ver na Bíblia muitos homens ricos que serviram a Deus e o fizeram com fidelidade. Nós podemos ver Jó, que era um homem de Deus. Nós podemos ver Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ver Abraão, que era amigo de Deus. Homens riquíssimos. Mas o seu coração não estava escravizado aos bens materiais. O seu coração estava no Senhor. Então, se Deus nos der riqueza, louvado seja Deus. Não é ruim, não é pecado. Mas o problema é quando o nosso coração está nessas coisas. Por isso Paulo vai dizer lá na carta a Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e muitos naufragaram na fé em busca dessas coisas. Então nós precisamos entender que o nosso coração não pode estar em qualquer coisa desse mundo, nem mesmo no dinheiro, mas deve estar no Senhor, em Deus. Isso é onde deve estar o nosso coração. Porque onde está o nosso coração, está também o quê? O nosso tesouro. O Senhor Jesus Cristo disse. O nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então o nosso tesouro
não deve ser coisa deste mundo, mas deve ser o Senhor nosso Deus. Ele deve ser tudo para nós. E aí o Senhor Jesus Cristo vai mostrar aqui, através de uma parábola, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. E aí ele falando a uma cultura, a uma sociedade que era basicamente agrícola, ele vai contar a história de um homem que fez uma grande plantação, nos diz aí, a partir do versículo 16, nos conta que o campo de um homem rico, ele já era rico, ó, vejam bem, e o campo desse homem produz com abundância. Então pensa, ele fez uma grande plantação, e naquele ano foi um ano muito abençoado, a sua produção foi extraordinária, tão grande, que ele não tinha como armazenar aquilo nos seus depósitos. E ele ficou então, agora o que eu faço? E ele teve a ideia, vou derrubar todos os meus armazéns, vou construir outros bem maiores, vou reunir tudo aí, e aí eu vou viver tranquilamente e por muitos e muitos anos. Aí Jesus disse que naquela mesma noite, Deus falou com ele dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Que coisa, observe isso aqui, porque vejam, o que Jesus está mostrando para essas pessoas é o que a avareza faz com o homem. Primeiramente, aquele que é avarento, aquele cujo coração está nos bens materiais ou nas coisas desta vida, ele vive uma vida centrada nele mesmo. Veja esse homem, em momento algum ele pensou em pegar uma parte da sua produção e ajudar pessoas necessitadas. A única coisa que ele pensou foi, eu vou pegar tudo isso, eu vou derrubar esses armazéns, colocar nos armazéns, e aí eu vou viver tranquilamente. Eu vou ter fartura por muitos e muitos e muitos anos. Totalmente egoísta, pensando tão somente no seu bem-estar, somente na sua própria vida, porque a avareza leva o homem a isso. Leva o homem a pisar os outros para conseguir o que ele quer. Não importa se a sua vida é destruída, se eu tenho que pisar em você, o importante é que eu alcance o meu ídolo. Ter mais e mais dinheiro, mais e mais poder, mais e mais isso. Não importa quantos vão ficar caídos pelo caminho. O importante é que eu chegue lá. A vida é centrada no indivíduo. É uma vida inteiramente egoísta. Era a vida desse homem que estava dominado pela avareza. Mas vejam, não só isso. Também tem um outro problema. A questão do auto-engano. Porque ele pensou assim, olha pensando na sua situação, eu vou juntar tudo isso e eu vou viver tranquilamente por muitos e muitos anos. Mas naquela mesma noite, ele iria morrer, ele não ia comer um único grão daquela produção, ele iria morrer naquela mesma noite. Mas o dinheiro, o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, lhe dá essa sensação de poder. Lhe dá essa sensação de poder. Você vai prestar atenção, é claro, eu quero fazer aqui uma ressalva, nem todos os ricos são assim. Eu conheço pessoas ricas que são humildes, que são realmente pé no chão, mas a maioria das pessoas ricas, elas pensam que elas são melhores do que as outras. Inclusive, elas pensam que entendem mais do que as outras pessoas sobre determinadas coisas, só porque elas têm dinheiro. E elas se sentem poderosas, porque às vezes elas subornam um aqui, as portas se abrem, outro ali, as portas se abrem. Então, as pessoas a tratam por causa das suas posses, então ela se sente poderosa. E às vezes ela se sente como se estivesse acima dos mortais. Quando ela pode morrer a qualquer momento. Quando ela pode ali desabar a qualquer momento, porque ela não sabe que a vida dela está nas mãos de Deus. E se ela tem essa riqueza, porque Deus permitiu que ela tivesse. Mas elas se sentem poderosas. Elas se sentem donas de si. Elas se sentem donas do seu próprio destino. Olha esse homem dizendo, agora eu vou viver tranquilamente por muitos e muitos anos. Auto-engano, enganando-se a si mesmo, não sabendo que naquela mesma noite a sua vida seria ceifada. E o que ele tinha preparado? Nada. Iria para o inferno. Pereceria eternamente e não comeria um grão da sua produção. Então o que Jesus está mostrando para essas pessoas é a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Esse homem possuía muita coisa. Ele já era rico. E agora ele estava mais rico ainda. Mas do que adiantava toda essa riqueza? Sem Deus. Do que adiantava ele ter toda essa riqueza, mas seu coração ser escravizado por aquilo, tendo uma vida altamente centrada em si mesmo e totalmente enganado acerca da sua real situação.
Então a avareza tem esse poder de nos cegar, de nos escravizar. E é por isso que Jesus está dizendo para essas pessoas: tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Guardai-vos. E aí ele pergunta no final, Deus pergunta para esse homem: hoje, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E a conclusão que Jesus faz é a seguinte: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E aqui tem uma coisa importante: aquele que é rico para si mesmo, entesoura, reúne para si. Interessante que esse homem também, no seu auto-engano, ele não entende uma coisa básica que é ensino da palavra de Deus. Por exemplo, nós, se a gente pensar, nós não temos nada, essa moto aqui não é do irmão Fred, isso aqui é de Deus. A terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor, isso aqui está sob a responsabilidade dele. Tanto é verdade que quando ele morrer, ele não vai levar essa moto. Até a Bíblia diz que nós viemos, Paulo disse, nós viemos nu para esse mundo, nós não trouxemos nada, e nós não vamos levar nada dele. Nós somos, sabe o quê? Simplesmente mordomos. Nós somos mordomos, e nós vamos prestar conta diante de Deus, como foi que nós administramos aquele que Deus colocou em nossa responsabilidade. Será que eu estou usando essa moto para a glória de Deus? Será que eu estou usando as minhas posses para glorificar a Deus? Será que a família que Deus me deu, eu estou cuidando dela como eu devo cuidar? Porque um dia eu vou prestar conta da maneira como eu estou administrando aquilo que Deus colocou sob a minha responsabilidade. Mas esse homem pensava que era dono de tudo. Eu sou dono de tudo isso aqui. Agora eu vou viver tranquilo, sossegado. Na mesma noite iria morrer e todos os seus bens iriam ficar. Então, nós precisamos ser ricos para com Deus. Agora a questão é: como é que um homem se torna rico para com Deus? Como é que nós vamos fazer isso? Será que através das obras nós vamos fazer coisas para Deus e nós vamos acumulando riquezas junto a Deus? Será que é assim? A Bíblia diz que não. Que não. Ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém consegue méritos diante de Deus por suas obras. Porque todas as nossas obras, por melhores que sejam aos nossos olhos e aos olhos dos nossos semelhantes, elas são manchadas pelo pecado e, portanto, imperfeitas, indignas de um Deus que é perfeito, que é santíssimo. Portanto, por melhor que você se ache, por melhor que as pessoas achem de você, diante de Deus... The Bluetooth device is connected successfully. Uma participação especial aí. Então vejam, é muito importante perceber que a palavra de Deus vai dizer que o homem, ele é como imundo, como leproso diante de Deus, e as suas obras como os trapos da imundícia, como aquelas faixas que se enrolavam naquelas feridas e eram tiradas e jogadas no lixo. Assim são as nossas obras, sem Cristo, são manchadas pelo pecado. E portanto, nenhum de nós, meus irmãos, podemos acumular riqueza diante de Deus por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então como é que a gente acumula riqueza diante do Senhor? Será que é nos dedicando à leitura da Bíblia, à oração? Ou será que é nos congregando, nos reunindo numa igreja? Será que é assim? Também não é assim, porque isso aí também não vai passar de obras. Nós vamos aprender aqui em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, como é que nós nos tornamos ricos diante de Deus. No capítulo 8, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, ou seja, pela pobreza de Cristo, vos tornasseis ricos. Como é que o homem se torna rico? Através de Cristo. Cristo, a Bíblia diz aqui que ele era rico. Por quê? Porque Cristo é o eterno Filho de Deus. Existe eternamente. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo veio por meio dele. As coisas visíveis, as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam soberanias, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas na plenitude do tempo, o que acontece? O eterno Filho de Deus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, que é o Criador, ele se faz como um de nós. Ele deixa a sua glória e se torna um carpinteiro. Ele se torna o Nazareno. Ele se torna alguém, como ele mesmo disse, que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Veja, ele era rico e ele se fez pobre. Para quê? Para que nós miseráveis, que estávamos no lamaçal do pecado, que estávamos no inferno, para que ele nos libertasse por meio da sua morte na cruz do Calvário.
para que assim nós fôssemos ricos da graça de Deus, para que assim nós fôssemos tornados filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. De maneira que agora em Cristo o homem pode dizer, como a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos capítulo 4, que nós herdamos o mundo e nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, aquele mundo glorioso que Cristo vai estabelecer quando Ele voltar. Ele vai remover desse mundo a presença do pecado e todas as consequências do pecado, como pandemia, corrupção e tudo mais. Será um mundo perfeito, porque não haverá mais maldição. E da nossa própria vida Ele vai remover tudo isso. E nós viveremos para sempre com Ele em glória. Então é por meio de Cristo que o homem se torna rico para com Deus. Não é por meio dos seus bens materiais, não é por meio da sua performance cristã, mas é se unindo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregando-se totalmente a Ele. É assim que o homem se torna rico para com Deus. Porque Deus só vai ter prazer em mim e em você se nós estivermos em Cristo. Porque Cristo é aquele a respeito de quem o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E Ele só vai ter prazer em mim e em você se nós estivermos em Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, cobertos pela justiça de Cristo. Então o Pai me aceita como seu filho, como seu herdeiro, como co-herdeiro com Cristo Jesus. Então nisso consiste a vida de um homem, em crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Porque os bens que ele tem nessa vida, eles vão passar. Por mais que você seja rico, um dia você vai deixar de ser, porque você vai morrer. E seus bens vão ficar. Não vão colocar no caixão. E mesmo que colocasse no seu túmulo, fizesse um túmulo gigantesco, colocasse todos os seus bens ali, ali só estaria o seu corpo. O seu espírito sem Cristo vai para o inferno, perecer. Por mais famoso que você seja, por mais influente que você seja, no dia que você morrer, acabou. Mas se você crer verdadeiramente em Cristo, você pode dizer com Paulo as seguintes palavras: eu estou bem certo de que nem vida nem morte, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E ainda você pode dizer com Paulo, quando ele diz na sua última carta, escrevendo para Timóteo, a segunda carta, foi a última carta que Paulo escreveu, já antevendo a sua morte. Ele sabia que seria morto ali naquela prisão, como de fato aconteceu, mas ele disse: o Senhor me assistiu, me deu forças, esse mesmo Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, para o seu reino de glória. Nisso consiste a vida de um homem, porque quando nós cremos em Cristo e nos unimos a Ele, essa riqueza em Cristo que nós temos, ela é permanente. Nem morte, nem vida, nem crise financeira, nem coisa nenhuma, nem ladrão, nada pode destruir, porque ela é permanente. Ela é permanente em Cristo. É somente assim que um homem se torna rico em Cristo. Então nós devemos ter muito cuidado para que o nosso coração não seja escravizado pelas coisas deste mundo, seja por dinheiro, seja por sexo, seja por fama, seja por diversão ou qualquer outra coisa, mas que o nosso coração esteja escravizado pelo Senhor e no Senhor e para a glória dele. Amém. Porque nisso consiste a vida de um homem, em servir a Deus com interesse de coração. Então, meus amigos, irmãos, colegas, prestem bem atenção nisso. Se unam a Cristo pela fé e vivam nele para a glória de Deus e para o seu próprio bem, porque só Ele pode te fazer verdadeiramente rico para com Deus. Não há outro meio, não há outra forma, só Cristo Jesus e só Ele. Amém. 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 Diego, pode orar aí pelo pastor? Pode orar pelo pastor, Diego? Oremos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, pela Tua presença, meu Deus. Como é bom estarmos reunidos em Teu nome. Como é enriquecedor, Pai, ouvir palavras vindas do Teu altar. Abençoa Teu filho e ele sempre esteja disposto a levar a Tua palavra para aqueles famintos, sedentos, assim como nós estamos aqui, famintos da Tua palavra, do Teu amor, do Teu perdão. E nós te pedimos, Pai, abençoa a casa dele, abençoa a família e as futuras gerações dele, todas elas sejam abençoadas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Obrigado.